Fala galera, tudo certo? Voltamos no canal para mais uma partida na série Análise de Jogos Históricos da dupla Grenal. Dessa vez a gente vai voltar um pouco mais no tempo, ao dia 17 de junho de 2001, Morumbi, São Paulo, Corinthians 1, Grêmio 3, o tetracampeonato da Copa do Brasil do Tricolor Gaúcho. Grêmio e Corinthians que já tinham se enfrentado na primeira partida no Estádio Olímpico em Porto Alegre, empate por 2-2. O Corinthians chegou a abrir 2-0 com gols do Marcelinho Carioca e do Miller, mas o Grêmio buscou a igualdade com 2 gols do Luiz Mário. Portanto, o Grêmio lá em São Paulo, no Morumbi, lotado por corintianos, precisava ou de uma vitória simples ou de um empate a partir de 3-3. O Corinthians, treinado por Vanderlei Luxemburgo, foi a campo num tradicional 4-4-2, com Maurício no gol, na lateral direita o Rogério, dupla de zaga de João Carlos e Scheid, ex-zagueiro do Grêmio, e na lateral esquerda o Kleber. Uma dupla de volante, tendo o Otacílio, um jogador de mais proteção ao sistema defensivo, ao lado dele o Marcos Senna. Mais à frente, 2 jogadores de ligação para o ataque, 2 meias, o Marcelinho Carioca pelo lado direito e o Ricardinho pelo lado esquerdo, tendo o Miller e o Everton mais à frente. O Grêmio, treinado pelo Tite no seu tradicional 3-5-2, esquema que tanto consagrou o Tite no Tricolor Gaúcho, foi a campo com Darley no gol, 3 zagueiros, o Marinho pelo lado direito, Mauro Galvão mais centralizado, jogador da sobra, e o Roger pelo lado esquerdo. Os 2 laterais, o Anderson Lima, lateral direito, o Rubens Cardoso, lateral esquerdo. Como volantes, tinha o Tinga mais pelo lado direito e o Anderson Polga, naquela tarde de domingo, jogou como volante mais pelo lado esquerdo, tendo o Zinho, esse jogador de ligação entre o meio e o ataque, responsável pelas articulações de jogadas do Grêmiozinho, que foi o grande nome da partida, foi o principal destaque, jogou muita bola naquela tarde de domingo lá no Morumbi. Mais à frente, Marcelinho Paraíba e Luiz Mário. Dá para ver que o Grêmio não tinha nenhum atacante de mais fixo na área. Eram 2 jogadores de muita mobilidade, tendo o Marcelinho Paraíba, um jogador que caía da esquerda para dentro e muitas vezes recuando para ajudar o Zinho nas jogadas ofensivas do Grêmio, e o Luiz Mário buscando mais o lado direito, do meio para a direita, buscando muito o flanco. E aí isso ajudava para a gente entender a jogada dos laterais do Grêmio. O Anderson Lima, ao invés de buscar a ponta, o Anderson Lima era um jogador da direita para dentro, buscava muitas jogadas, combinações por dentro. Pelo outro lado, o Rubens Cardoso buscava o flanco, já que o Marcelinho Paraíba buscava mais as jogadas por dentro, para ajudar muitas vezes também o Zinho recuando. O Rubens Cardoso apoiou bastante, principalmente no primeiro tempo. O Rubens Cardoso foi um dos principais nomes do Grêmio no primeiro tempo, apoiando muito pelo lado esquerdo e algumas oportunidades. O Roger, que é um lateral, era um lateral de origem, o Roger jogando como um zagueiro pelo lado esquerdo, ele ajudava em alguns momentos, descia ao ataque para ajudar o Rubens Cardoso nessas jogadas pelo lado esquerdo. O Grêmio que desde o início comandou as ações, o Grêmio desde o início marcando em cima o Corinthians, fazendo uma marcação-pressão na saída de bola do Corinthians, e o Corinthians tendo muita dificuldade para sair para o jogo. O Corinthians ficava refém em muitos momentos do balão, das ligações diretas, muito porque os 2 volantes, tanto o Otacílio como o Marcos Senna, não tinham a qualidade para sair para o jogo, para buscar o Marcelinho Carioca, para buscar o Ricardinho, e aí muitas vezes os zagueiros, o João Carlos e o Scheid, buscando diretamente os 2 atacantes do Miller e o Everton, e eram muito bem contidos pelo trio de zaga do Grêmio, tanto pelo Marinho, como o Mauro Galvão, como o Roger. Então o Grêmio, desde o início, controlando o Corinthians, sendo superior, tendo a posse de bola e sendo agressivo. A primeira oportunidade do Grêmio era numa jogada pelo lado esquerdo, uma jogada aguda pelo lado esquerdo do Rubens Cardoso, que ele cruza para o meio da área, e aí falta a figura do centroavante. Nem Marcelinho, nem Luiz Mário tinham essa característica, ela acabou passando por toda a área do Corinthians. Então o Grêmio, aos poucos, foi criando oportunidades, foi sendo muito mais incisivo nas suas chegadas, que já tinha posse de bola, que já tinha presença ofensiva no campo defensivo do Corinthians, aos poucos foi criando oportunidade. 2 encaixes individuais muito interessantes de marcação que o Tite usou
naquela tarde lá no Morumbi. O Tinga marcando individualmente o Ricardinho e o Anderson Polga marcando individualmente o Marcelinho. Dois jogadores de criação, já que os dois volantes não conseguiam sair para o jogo, não tinham a qualidade para sair para o jogo, marcando esses dois jogadores que criavam, o Grêmio conseguiu anular qualquer jogada do Corinthians e por isso muitas vezes o Corinthians tendo que dar esse balão para tentar a sorte, porque não tinha nenhuma jogada trabalhada e sim apenas por acaso o Corinthians tentava chegar contra o Grêmio e não conseguia porque o sistema defensivo do Grêmio muito bem no jogo. Aos poucos, quando o tempo vai se passando, o Grêmio vai criando algumas oportunidades. Tem o chute do Marcelinho Paraíba da entrada da área, ele passa à direita do gol do Maurício, depois tem o chute do Zinho de direita, que tira a tinta do ângulo superior direito do Maurício, e aí tem a grande chance do Grêmio, a chance mais real do Grêmio no jogo, que é uma jogada de contra-ataque, o Grêmio recupera a bola no campo defensivo, o Zinho, como esse armador, acaba recebendo essa bola e lança em profundidade. O Marcelinho Paraíba entre os dois zagueiros do Corinthians, entre o João Carlos e o Scheid, ele acaba perdendo a passada porque o gramado estava um pouco alto e a bola estava correndo mais devagar, estava mais lenta no gramado. O Marcelinho acaba perdendo a passada e aí ele finaliza muito fraco, cara a cara com o Maurício, uma chance viva de gol do Grêmio. O Grêmio não consegue abrir o placar. Mas o Grêmio era superior, o Grêmio merecia esse gol e esse gol chega no final do primeiro tempo. Antes, um pouquinho ainda, o Zinho dentro da área acaba recebendo, girando e batendo muito forte à esquerda do gol do Maurício. O Corinthians estava totalmente envolvido no jogo. O Grêmio totalmente superior, totalmente dono, senhor do jogo. E o Grêmio consegue chegar ao seu gol no final do primeiro tempo, com 41 do primeiro tempo. Cobrança de escanteio do Zinho no primeiro poste. O Marinho acaba antecipando o João Carlos e cabeceia para baixo, no meio das pernas do Maurício. O Grêmio, com muito merecimento, abriu o placar no Morumbi. O Grêmio comandava as ações naquele Morumbi e terminava o primeiro tempo com 1-0 e era barato. Poderia ter terminado 2-3-0 para o Grêmio naquele primeiro tempo, tamanho a superioridade, tamanho o domínio que o Grêmio teve no Morumbi. O Corinthians chegou a ter 2, 3 chances, mas em jogadas esporádicas, sem tabelamento, sem jogada pelo chão, sem entendimento entre os setores. Mas no balão teve uma finalização do Marcelinho, num balão do goleiro, a zaga do Grêmio acabou tirando mal, o Marcelinho pegou de primeira, o Darley pegou no meio do gol. Logo depois do gol do Grêmio, o Corinthians tem uma chance numa cobrança de escanteio, o Marcelinho sobra na entrada da pequena área, ele bate por cima, e ainda no último lance do primeiro tempo, um cruzamento do Marcelinho pelo lado direito, o Darley sai muito mal do gol, o Everton cabeceia muito mal também, e sem goleiro ele perde o gol, o Marinho ainda consegue afastar antes dela chegar na linha de fundo. Então, foi um primeiro tempo de muita superioridade, 1-0, que poderia ter sido transformado em 2-3-0 e ter encaminhado o título do Grêmio já no primeiro tempo. O que não encaminhou no primeiro tempo, encaminha no início, no primeiro minuto do segundo tempo. O Grêmio consegue no primeiro minuto já fazer o 2-0. Aquela altura, nessa volta para o segundo tempo, o Grêmio perde o Mauro Galvão, entra o Alex Xavier, o Mauro Galvão que sentiu um problema, já tinha sentido na semana do jogo, já tinha virado dúvida, acabou conseguindo jogar o primeiro tempo, sente um problema no tornozelo, o Alex Xavier entra como esse jogador de líbero, esse jogador da sobra do sistema defensivo. O Corinthians também faz algumas mudanças para tentar encaixar o seu jogo, que não conseguia, colocou o Gil no lugar do Miller, tem um pouco mais de velocidade pelos flancos, o Gil caindo mais pelo lado esquerdo, pelo lado direito, e tentando dar essa mobilidade que não conseguiu, porque o Miller era um jogador de muito mais refinamento técnico do que propriamente velocidade. Então o Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo tenta mudar o jogo do Corinthians para tentar ser mais agressivo contra o Grêmio. Também coloca o meio-campo Pereira e tira o Marcos Senna. Marcos Senna já tinha cartão, colocou o Pereira para tentar ter um pouco mais de saída de bola, já que o Corinthians, como eu falei no início do vídeo, tinha muita dificuldade com seus dois volantes não conseguindo sair com a bola no pé e chegar essa bola nos dois jogadores de armação, tanto o Marcelinho como o Ricardinho. O problema é que, como eu falei, no primeiro minuto o Grêmio faz o 2-0. O Grêmio praticamente encaminha o seu título no primeiro minuto do segundo tempo, numa bola roubada do Marcelinho Paraíba na linha de fundo pelo lado esquerdo, rouba essa bola do João Carlos, o zagueiro do Corinthians, e o Zinho entra sozinho na grande área,
rola para o Zinho de perna direita, no ângulo superior esquerdo do Maurício, fazia 2-0 e fazia justiça ao placar. O Grêmio fazia 2-0 e encaminhava muito bem o seu título. Logo depois do 2-0, o Grêmio tem mais uma chance, num cruzamento pelo lado direito. O Luiz Mário acaba cabeceando por cima, o Grêmio ali poderia ter feito um 3-0. O Corinthians totalmente desnorteado, tinha sentido o golpe, a torcida sentiu o golpe, o silêncio muito grande no Morumbi, apenas a torcida do Grêmio cantava e o Grêmio ia encaminhando o seu título. O Tite, depois, perto dos 20, 22 minutos, acaba fazendo a substituição de tirar o Luiz Mário, que sentiu uma lesão muscular, coloca o Fábio Baiano, e aí tira um atacante, coloca um meia, acaba tendo uma recomposição pelo lado direito, adianta um pouco o Zinho para tentar chegar um pouco mais próximo do Marcelinho Paraíba. Logo em seguida, o Corinthians, antes ainda o Corinthians coloca o Andrezinho, que é um meia canhoto de ligação, tira o Rogério, e aí o Luxemburgo vai para o tudo ou nada, coloca o Pereira de lateral direito, e aí o Otacílio como um primeiro volante, aí vai para o tudo ou nada, aí vira um time muito mais ofensivo, desorganizado, não tinha organização, mas sim para tentar descontar e colocar fogo no jogo, trazer a torcida de volta para o jogo. O problema é que com 24 minutos o Corinthians tem o Scheid expulso, já tinha puxado o Marcelinho Carioca, o Marcelinho Paraíba e levado o primeiro amarelo, puxou de novo num contra-ataque, acabou levando o segundo amarelo. Aí o que o Vanderlei Luxemburgo faz? Coloca o Otacílio, que era um primeiro volante, como zagueiro, coloca o Marcelinho Carioca aberto pelo lado direito como um ala praticamente, coloca o Pereira, que jogou como lateral mais como volante, e aí vai pro abafa, vai pro tudo ou nada e consegue o gol numa jogada individual de muita velocidade, de muita força, com 29 minutos do segundo tempo, uma boa jogada do Everton, ele acaba driblando o Alex Xavier, acaba driblando também o Marinho e bate na saída do Darley para fazer 2-1. Um gol que incendeia o Morumbi, um gol que faz com que a torcida volte para o lado do Corinthians. O Grêmio se encolhe um pouco, até pela substituição, tirando o Luiz Mário, colocando o Fábio Baiano. O Grêmio tira um atacante e aí dá uma encolhida no jogo. O Grêmio, mesmo assim, o Grêmio era perigoso quando conseguia colocar a bola no chão, até pela superioridade numérica, até por ter um jogador a mais. O Corinthians, antes até do gol que faz, o Corinthians, a primeira jogada de troca de passe que consegue ter pelo chão, ele consegue fazer a 14 minutos. Para te ver como teve dificuldade o Corinthians e como o Grêmio conseguiu encaixar a sua marcação no Morumbi. Apenas a 14 do segundo tempo, uma troca de passe entre Marcelinho e Ricardinho, um chute que sai à esquerda do gol do Darley. Então o Grêmio tem esse momento de instabilidade no jogo, onde o Corinthians muito mais no abafa, muito mais na força da torcida, tenta algumas jogadas, algumas bolas na área, um chute travado pela defesa do Grêmio, mas o Grêmio a 41, tranquilo no jogo, a 41, o Grêmio liquida com o Corinthians. Numa bela jogada pelo lado direito, Fábio Baiano toca para o Zinho, o Corinthians que àquela altura já estava sem zagueiro, todo desnorteado, o Zinho devolve para o Fábio Baiano as costas do Kleber, que já tinha se mandado naquele momento, o lateral esquerdo, as costas do Otacílio, que era o outro zagueiro, o quarto zagueiro improvisado. O Fábio Baiano chega na linha de fundo, cruza rasteiro, com muito açúcar para o Marcelinho Paraíba, que entrava na segunda trave, só teve o trabalho de dominar e empurrar para o fundo da rede. O Grêmio fazia o 3-1 e liquidava com o Corinthians, um Grêmio muito superior naquela tarde no Morumbi, fazia o 3-1. O Corinthians depois ainda teve uma chance com o Marcelinho, uma grande defesa do Darley, e a última bola do jogo, o Fábio Baiano de falta quase faz o quarto. Seria uma goleada no Morumbi e que seria justa pelo que fez o Grêmio. O Corinthians foi anulado no Morumbi e o Grêmio deu aula de futebol naquela tarde do dia 17 de junho de 2001. Grande partida do Zinho, como eu falei, para mim o melhor em campo, comandou todas as ações. Os dois volantes foram muito bem, tanto o Tinga como o Anderson Polga, o Rubens Cardoso, principalmente no primeiro tempo, com as suas jogadas de profundidade pelo lado esquerdo também fez uma grande partida. Então o Grêmio, com a sua proposta do Tite do 3-5-2 e a sua marcação alta desde o início, comandou as ações, calou o Morumbi e conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil. O Tite, que recém tinha ganhado o Campeonato Gaúcho, colocou ainda a Copa do Brasil no seu currículo pelo tricolor gaúcho. Então, galera, essa é a minha análise do jogo. O que você achou da minha análise?
Deixe nos comentários o que você se lembra daquele dia 17 de junho de 2001, aonde você assistiu aquele jogo, estava em casa, foi a São Paulo, ao Morumbi, viu em loco aquela grande vitória do Grêmio, aquela aula de futebol do tricolor gaúcho. Deixe tudo nos comentários. Também deixe sugestões de próximos jogos históricos que eu possa analisar do tricolor gaúcho. Deixe o seu like, que é importante. Se inscreva no canal também, que é sempre muito importante para que eu possa seguir crescendo por aqui. Ative o sininho das notificações para receber novos vídeos sempre que eu postar aqui novos vídeos, seja de análise, seja de notícias importantes atuais aí do tricolor gaúcho. Se quiser me seguir no Instagram, @repórtermelo com 2 L's, me sigam no Twitter, me sigam em todas as redes sociais possíveis. Tá bom, galera? Volto na próxima. Grande abraço!